Olá, sejam todos bem-vindos ao Descronificador, aliviando a dor pelo conhecimento. Eu sou a Thaís e estou aqui com o Marcelo. E a nossa frase de hoje é a que dói menos. Amor, que frase forte, né? Explica aí pro pessoal. A gente está fazendo juntos a leitura do livro Vida Além da Dor, da médica, da doutora Amélie Falcone. E a gente está no capítulo 3. Esse é um capítulo que fala do porquê você ainda não saiu da prisão. E ele começa com a frase, aceita que dói menos. A gente falou no capítulo anterior sobre a dor criar uma prisão. A gente falou sobre as relações e sobre o fato de estar preso, mas que a porta ela está sempre aberta dessa prisão. Que a dor ela pode até te colocar preso, né, dentro de um sofrimento, preso às vezes no isolamento social, preso de não conseguir fazer as suas tarefas. Diversas as prisões que a dor pode te colocar. Paciente com dor crônica. A gente sabe que a dor crônica ela é considerada hoje uma doença, porque é uma facilitação do nosso corpo ao processo doloroso. E aí ela começa o livro, esse capítulo do livro, que é o capítulo 3, com a frase aceita que dói menos. E sobre o que ela quer dizer? Que aceitar não é se acomodar. Isso, ela diz que tem dois grupos que recebem. Vamos dizer que tu foi num consultório e recebeu o diagnóstico de dor crônica. Dor crônica não como eu tenho uma lesão, eu tenho uma dor aguda. O que é uma dor aguda? A dor aguda, ela é assim, eu tenho um dano tecidual e aí, obviamente, vai envolver sempre o biopsicossocial, como a gente falou, e aí eu vou lá, faço um tratamento e pronto, acabou a dor. Crônica, quando existe um diagnóstico de dor crônica, ela diz que tem dois grupos. Os que recebem, das pessoas que recebem e ficam aliviadas, porque afinal de contas elas sofrem com o sintoma há tanto tempo e agora elas entenderam que elas vão poder fazer o tratamento adequado para que elas possam sair dessa prisão. E existe um outro grupo que rejeita o diagnóstico de dor ou não adere aos tratamentos, que não deixa de ser uma rejeição ao diagnóstico de dor crônica. Então ela fala que o aceita que dói menos é que o primeiro passo é a aceitação. Então se tu tem dor há bastante tempo, há mais de 3 meses, e essa dor é uma dor constante, que tá aí, sei lá, mais de 15 dias no mês, todos os dias, ou então é uma dor que vai e volta e não tem nada que justifique, né? Porque até isso, né? Às vezes as pessoas acham que elas não têm dor crônica porque a dor não tá ali o tempo todo, né? Isso, né? A dor crônica não necessariamente você tem dor todos os dias. Isso é uma das características, mas pode ter aquela que é recorrente, que volta e meia ela aparece, ou troca de partes do corpo, né? Dói o ombro, às vezes dói a coluna, às vezes dói o joelho, essa dor às vezes dói a ATM, né? É aquela dor que caminha. E daí ela fala que é a aceitação. Mas não uma aceitação de pronto, agora eu descobri, então é isso, vou ter que viver com isso e meu Deus, vou ter que sofrer com isso a vida inteira. Não é uma aceitação de passividade. É uma aceitação de que tu reconhece a existência da dor e aí tu vai buscar a liberdade, ou seja, eu realmente estou dentro de uma prisão e a porta abriu agora, já estava aberta, mas a gente enxerga a porta aberta e resolve que vai sair dessa prisão, né? É dar os primeiros passos. É dar os primeiros passos para sair dessa prisão e seguir caminhando. Né? Não simplesmente ir até a porta e voltar. Mas é seguir caminhando, é persistir. Daí ela fala muito disso, né? Persistência. Ela conta no livro a história de um rapaz que ele era educador físico, assim como o Marcelo aqui. Fazia atividade física, comia bem e vinha com dor. E aí ele tinha vergonha de falar sobre a dor, porque ele pensava dentro de um contexto, entre aspas, saudável, que aquilo seria visto como, meu Deus, como assim eu tô tendo as dores da minha avó? A gente sabe que o exercício físico, né, Marcelo, ele é importante para quem tem dor, mas ele não é, se a gente for pensar a dor como biopsicossocial e multifatorial, existem outras questões. Foi preciso ele admitir que ele estava com dor crônica para ele procurar uma profissional, que no caso aqui, a doutora Amélie, que é especialista em dor, para que ele pudesse fazer o tratamento para aquela questão da dor dele. E a partir daí, ele conseguia a melhora do quadro doloroso dele, né? Isso é interessante a gente colocar, né, Thaís? Serve um mate pra mim. Apesar dele fazer exercício e tal, aí mais um exemplo que a dor é muito individual e multimodal, né? Então, o exercício físico ele faz, que é
uma das coisas. Das recomendações, né? Uma das coisas. Mas tem todo o aspecto psicossocial, né? Todo o contexto daquela pessoa. Então ela fazia uma... então, mais uma vez, ela traz um exemplo de outra característica, de outra maneira de desenvolver dor. Mesmo ele fazendo exercício físico, ele também... Ninguém está livre, né? Também desenvolveu. E ela fala da questão da aceitação da dor associada às mudanças terapêuticas necessárias para aquela pessoa. Isso é a gente como profissional também, a gente entender que não vai ter um protocolo de que é o passo a passo do paciente que tem dor. É individual. Tu precisa, e aí entra uma questão muito da gente como profissional de saúde, o ser humano que está ali e o contexto dele. A gente ter a escuta ativa desse paciente para entender qual é o contexto dele. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que acontece naquele contexto de processo doloroso? Onde eu vou olhar tudo. Eu vou olhar o exame de imagem, se for preciso. Eu vou olhar, mas eu vou olhar o contexto no geral, porque é muito individual. E aí ela traz muito, eu vou agora enquanto eu tomo chimarrão, eu quero que tu fale um pouquinho sobre as nossas crenças arraigadas sobre a questão da dor. Uma visão antiquada da sociedade que dificulta esse processo, que faz com que a gente possa sentir, às vezes, vergonha, culpa, ansiedade a respeito do processo doloroso, ver a dor, às vezes, como uma fraqueza. A pessoa que é fraca, ela tem dor. E não é sobre isso, né? Porque a dor ela é uma questão neurológica importante, existe uma facilitação, mas não tem a ver com fraqueza. Não tem a ver com fraqueza nenhuma. Muito pelo contrário, aquela pessoa que está disposta a aceitar, ir atrás, é aquela pessoa que tem força realmente para lutar contra essa condição, né, Thaís? Que não é aquela pessoa que se acomoda, que ela vai atrás. Mas eu vejo ali que ela trouxe mais na questão como ele fazia exercício, homem, tem toda aquela questão de não mostrar fraqueza através de uma dor. E tu vê isso na prática do dia a dia? A dificuldade, às vezes, de alguns alunos de aceitarem que tem dor crônica e procurarem outros tratamentos, procurar um médico, procurar ver questões, às vezes, com o psicólogo, ou aderirem a um tratamento, porque a gente sabe que a dor crônica, às vezes, precisa de medicações. A gente trata, muitas vezes, a dor crônica durante, né? Não é que a pessoa vai ficar dependente disso, mas com antidepressivos, porque a gente está falando de neurotransmissores, e às vezes as pessoas têm dificuldade disso, porque vai parecer que elas estão fracas emocionalmente, vai parecer de que elas são fracas porque sentem dor e que é preferível e que a força está em viver com a dor e não se tratar, aceitar e tratar a dor e melhorar dela. Tu consegue perceber isso na prática clínica? Eu consigo perceber uma resistência maior quando a gente vê a necessidade de um processo terapêutico, né, com psicólogo, por exemplo. Então isso eu vejo uma resistência maior nesse sentido, com medicamento, mas também tem, né, porque acaba sendo, às vezes, antidepressivos, coisas assim que a pessoa acaba tendo uma certa resistência. Mas vejo mais isso quando a gente recomenda uma terapia, e não sei como é que tu vê isso também na tua prática. Sim, eu vejo, é variado, mas assim, eu acho que quando a gente consegue explicar para o paciente e ele tem condições financeiras e econômicas e tem condições de fazer, eu acho que a gente tem um papel importante nisso, mas realmente é variado. E assim, ela fala, né, da questão da vergonha, da culpa e da ansiedade com a fiscalização da melhora. Como se a gente tivesse uma pressão, e uma pressão interna, ou às vezes até do contexto de uma rápida cura. E uma coisa que a gente percebe, e uma questão importante, muitas vezes num processo de dor crônica, é um processo. Leva tempo. Então a pessoa está sentindo dor, sei lá, há 15 anos. E aí ela começa a uma mudança de estilo de vida, ela começa a uma medicação, tem que aderir a uma medicação, nem sempre tu vai acertar a medicação de primeira. Às vezes tu vai ter que acertar qual medicamento, às vezes tu vai ter que acertar a dosagem, às vezes tu vai precisar da fisioterapia associada, às vezes tu vai precisar o exercício físico ele de forma gradual, porque o corpo precisa aprender a se relacionar com a questão da dor ali de novo. Terapia, ou seja, às vezes o contexto não vai se modificar de uma hora para outra.
os nossos medos não somem de uma hora para outra. Então, eu acho que é essa pressão de que agora eu vou continuar, eu vou começar o tratamento e minha dor vai sumir. E aí a pessoa acaba desistindo antes de obter resultados, sabe? Isso é uma grande, assim, a gente vê que atrapalha um pouco esse conceito da dor sumir, né? Porque como na dor aguda, né, a gente tem um corte, a gente tem uma batida, a gente quebrou, ralou, aquilo ali tende a desaparecer e conforme vai desaparecendo, a dor também vai desaparecendo. Mas isso é um sistema de alarme. A dor crônica já não é. E assim, existe uma coisa no nosso corpo que a gente chama de neuroplasticidade. O nosso corpo, ele trabalha com economia de energia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente aprendeu a caminhar. A gente aprendeu a falar. A gente aprendeu a dirigir. A gente aprendeu a escrever. Hoje, quem escreve diariamente não fica pensando se é M, se é N, se é I, se é E, se é acento. A gente simplesmente escreve. Por quê? Porque o corpo, ele vai criando, o nosso corpo vai criando uma que a gente chama de neuroplasticidade. Por economia de energia, o cérebro aprende e automatiza processos. Por que ele automatiza? Porque se ele não fizesse isso, a gente estava tentando gastando toda a nossa energia só para caminhar até hoje. A gente só ia caminhar, ou a gente só ia falar, ou a gente só ia fazer uma coisa. Porque gasta muita energia. Todo processo novo gasta energia e gera uma demanda de energia de aprendizado. E a gente conviver muito tempo com a dor faz com que a gente literalmente automatize e aprenda a sentir dor. Então é como se, eu sempre digo, é um porteiro. O porteiro chegou, a primeira vez que tu chega, ele diz, pode entrar, me dá o RG, eu vou te registrar aqui. Começou a ir todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, o porteiro já te conhece, pode passar. Então, tu desfazer isso, tu precisa criar novas rotas neurais. A gente precisa criar uma neuroplasticidade e não é um passe de mágica. E deixar claro, né, Thaís, que a melhora pode acontecer da dor sumir completamente. Exato, pode. A melhora do tratamento já considera uma melhora no tratamento baixar a intensidade da dor ou a frequência da dor. Exato, e isso é uma coisa que precisa ser comemorada. Né? Às vezes o paciente chega, isso é uma coisa assim, sempre que eu pergunto para o paciente assim, de 0 a 10, qual é a tua dor hoje? 8. Tá, beleza. Daqui 3 meses ele volta e a gente diz de 0 a... Olha, eu não tô mais sentindo... Às vezes, não melhorei. Tá, deixa eu abrir aqui a ficha. Quando tu chegou aqui, tu sentia dor todos os dias, o tempo todo. Essa dor, ela tá aí há 5 anos e tu tava tendo ela todos os dias, o dia todo, uma dor 8 quando tu chegou, mas ela ficava entre 4 e 8. Quantas vezes? Eu tô sentindo 2 vezes na semana dor. Interessante. E como que ela tá? Ela tá entre 2 e 3. Como que tu não teve melhora? E se o paciente não reconhecer, ele desiste do tratamento. Porque é como se o tratamento não estivesse funcionando. Mas lembrem, dor gera neuroplasticidade. Então, a gente precisa... E outra, a tendência é tu voltar a fazer aquilo que tu tá acostumado. Então, o corpo, ele tem uma tendência a voltar a sentir dor. O que a gente precisa fazer? Insistir em novas rotas neurais. Insistir em novos padrões de pensamento. Insistir em comemorar cada pequena vitória. Não é fácil, mas é necessário. Assim, a dor, ela vem carregada, geralmente, de sentimentos como culpa, ansiedade, essa ansiedade de querer melhorar rápido e resolver logo, porque gera sofrimento. Eu falo pra caramba. O Marcelo tá aqui, mas assim... A gente sabe, né, Thaís, que sair da zona de conforto, que é quebrar um hábito, é complicado, assim, demora, leva um tempo. Por isso que às vezes a gente também não tenta socar a goela abaixo, modificar tudo. Socar a goela abaixo. Muito gaúcho. Muito gaúcho. Mas socar a goela abaixo, assim, vamos fazer tudo isso. Não. É justamente aos poucos, né? Até, por exemplo, um paciente com fibromialgia, Marcelo. Como que a questão do exercício físico? Olha, quando a gente vai atender a primeira experiência, principalmente com fibromialgico, tem que ser extremamente positiva, que é justamente para quebrar o padrão. Tipo, qual é o padrão do fibromialgico? Seu movimento dói mais. Então, a pessoa que tem a síndrome fibromialgica, né? Isso. Então, o movimento dói mais. Então, tem que ser... fazer uma experiência positiva de início, né? A gente tem que tentar o máximo
deixar aquela experiência agradável. E tem umas dicas, né? Por exemplo, fazer aquilo que a pessoa gosta de fazer. Achar algo que dá prazer, porque o prazer tende a diminuir um pouco a intensidade da dor. Então essa é uma estratégia. Mas assim, por exemplo, tu não pode ir até o limite. Por exemplo, se eu tô fazendo atividade física, eu não sou uma pessoa que tem dor crônica, por exemplo, tá? Aí eu vou fazer atividade física no meu limite do músculo ali, para criar uma hipertrofia, porque eu quero. Não é o caso quando um paciente começa com fibromialgia a fazer atividade física para melhora do quadro doloroso. Tu vai levar o paciente numa questão de conforto dele ainda, para que ele vá se readaptando ao movimento, para que ele vá aprendendo, porque a dor, ela acaba se tornando familiar. E aí tu vai gerar uma relação com ela que é uma relação de mais ou menos sofrimento. Sim. E um paciente que tem a síndrome fibromialgica, que ele tem a doença da dor crônica, ele tem uma dor ali, que é uma questão do seu próprio sistema, ele se relaciona com a dor de uma forma diferente, porque é uma dor que realmente gera um nível. Essa dor, ela é real, e ela gera um nível de sofrimento muito. Então ele precisa aprender, porque qualquer dor a mais é terrível. Mas o exercício, ele ajuda na melhora da dor. Ajuda, mas o que a gente usa de estratégias? Uma delas é uma atividade que a pessoa gosta de fazer, né? A pessoa que tem a síndrome da fibromialgia. Outra coisa é o contexto. Tipo assim, prefere fazer em casa. Vamos fazer em casa. Todo contexto agrega. E é importante porque assim... A pessoa gosta de fazer exercício com a música tal. Usa a música tal. Então, o contexto facilita o processo. E assim, é importante a gente pensar que o ideal é que a pessoa esteja acompanhada de algum profissional que saiba fazer sobre isso, né? Porque às vezes, eu faço sozinha. É difícil, isso é um tema meio complicado, mas tá, vamos mudar, vamos lá. Ela fala aqui, a aceitação é o caminho para que você consiga viver a sua vida apesar da dor. Esse comportamento lhe possibilita enxergar parte da sua vida e não como a sua vida, não a sua vida como um todo. Isso muda o foco e a direção dos seus esforços. Daí ela diz, qual a grande questão que você deve abraçar? Qual a grande questão de você abraçar as suas limitações? Ou seja, a dor gera limitações e elas precisam ser abraçadas. E muitas vezes aceitar os seus problemas, ou nesse caso, o diagnóstico de dor crônica, é validar e bater o carimbo da limitação e da fraqueza. Mas saiba que assumir a sua condição de dor não te faz alguém fraco. Pelo contrário. Pelo contrário. Te faz alguém forte. Assumir que você tem dor e que precisa trabalhar essas questões te faz forte, né? Então ela diz que apenas quando você aceita os limites é que tu consegue estabelecer os pontos para avançar. É aquela história, tu tá há 15 anos com dor e não aceita que tem dor crônica. Se tu não aceita, tu não vai tomar as medidas necessárias para melhorar, que são medidas corajosas. Medidas que envolvem mudança de estilo de vida, afastamento de algumas coisas. Então, são mudanças corajosas. Fraqueza, muitas vezes, é a não aceitação, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Posso seguir? E daí ela traz um outro ponto, que é a zona de conforto. Aqui entra um ponto, como que eu vou dizer? Que ela até mesmo diz que é meio... não é polêmica a palavra, mas que ela diz assim, quem convive com você, ou até mesmo você, pode não entender a seguinte questão. Ao mesmo tempo que há o desejo de ficar livre das dores, há uma dificuldade em seguir o plano terapêutico. Aposto que você já passou por diversos profissionais da saúde que lhe propuseram tratamentos para se livrar das dores, mas você não aderiu. Isso é muito comum, né? Eu já tentei de tudo. Mas o que é o de tudo? E o principal? Foi até o final? Assistiu? Porque se a gente está falando de algo que existe uma neuroplasticidade, que existe um caminho a ser percorrido, se tu desiste do caminho no primeiro mês, no segundo mês, não foi uma tentativa real. Porque existe uma insistência naquilo ali. Como o Marcelo falou, muitas vezes o tratamento vai ser... A pessoa vai começar o tratamento e vai obter a melhora. Outras vezes é literalmente um caminho que precisa ser percorrido de melhora. Então... ela fala, né, que você já escutou sobre a zona de conforto? Ações, pensamentos e comportamentos que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. E que elas acarretam no mesmo resultado.
Então eu tô ali tomando meus analgésicos todos os dias. Eu não obtenho melhora. Eu sigo com os mesmos resultados. Eu sigo tendo que sentir dor, no que eu tomo dor eu tomo analgésico, no que eu tomo analgésico dá uma melhoradinha, mas a dor volta, né? Então acho que esse é um ponto que ela fala aqui. Tu tem alguma coisa a dizer sobre isso? E daí ele diz, você já conhece as suas... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Você já conhece as suas variáveis, né? E ela diz que a zona de conforto não contém perigo no curto prazo, mas em médio e longo prazo ele é perigosíssimo. Não há crescimento pessoal ou grandes aprendizagens. Então eu acho que é isso, assim, você não irá a lugar nenhum, é uma das coisas que ela diz. Eu quero contar para vocês uma história de uma paciente que ela chegou, ela tinha fibromialgia, ela tinha fibromialgia, diagnóstico de fibromialgia, e ela estava incapacitada há mais de 20 anos. Que ela dizia que ela não conseguia fazer as coisas da vida que ela gostaria de fazer. E ela tomava analgésico anti-inflamatório todos os dias. Então a dor, um dia doeu o joelho, outro dia... E ela veio por causa de uma dor orofacial, um tratamento que eu não poderia mexer naquele momento, porque se eu mexesse eu ia piorar o quadro dela. Porque ela não estava medicada. Ela não estava fazendo absolutamente nada do que é recomendado. Ela estava simplesmente entregue ao processo doloroso. E aí foi muito interessante porque eu perguntei para ela assim, e eu posso perguntar isso para vocês aqui que estão assistindo, se vocês são pacientes com dor crônica. Como tu gostaria que fosse a tua vida, caso tu não sentisse dor? Se a gente pensasse numa escada onde lá em cima tu não fosse sentir dor. E daí ela me falou. Daí eu disse, pois é. Se tu seguir fazendo a mesma coisa que tu vem fazendo até agora, porque eu sei que é sofrido, eu sei que as pessoas não te entendem, que era uma das queixas dela, eu sei que é incapacitante e eu sei que é real. Mas se a gente seguir fazendo as mesmas coisas, a gente nunca vai chegar num lugar diferente. Não vai acontecer num passe de mágicas da dor sumir. E dela, mas eu não consigo, porque os medicamentos têm efeitos colaterais. Eu falei, ok, eu concordo contigo. Não é fácil ajustar medicamento. Vai aumentar a sonolência, talvez vai dar dor de... Sei lá, são N os efeitos colaterais. Mas há quanto tempo tu tá incapacitada sem dor? Há mais de 20 anos. 6 meses de ajuste de medicação. A família não entende. Essa era uma paciente com condições. Ela tinha condições financeiras de investir no seu tratamento. Tá, então, e se a gente procurasse um psicólogo para te ajudar? Porque é sofrido, precisa de ajuda, precisa de alguém que entenda. Existem psicólogos especialistas em dor. Acaso tu não tenha condições, vamos com um profissional da saúde chamar a família, conversar com a família e pedir ajuda da família. Daí eu falei para ela, a gente precisa da medicação. Outro ponto, física. Ah, mas se eu me movimento dói. Mas é preciso, sai para dar uma caminhada. Vai olhar as coisas, caminha, faz alguma coisa. Então a gente fez um plano de ação. Eu disse para ela, eu preciso que tu suba. É uma escada para tu chegar onde tu gostaria. A gente não tem perna para subir de uma vez só. 20 anos sentindo dor, não vai ser numa pernada que tu vai subir até o final da escada. Tu precisa subir um degrauzinho de cada vez, e talvez leve 1 ano, talvez leve 2, talvez leve menos, talvez leve mais, mas assim, o que melhorar na tua qualidade de vida para que tu possa fazer as coisas que tu tem vontade e não consegue, já é válido. Daí eu disse, então nós vamos traçar um plano de ação. Eu só vou poder agir no que eu preciso aqui dentro da parte odontológica a hora que tu estiver medicado, que eu vou priorar teu processo. Então assim, primeiro ponto, ir ao tratamento com a medicação. Segundo ponto, se exercitar. Fazer uma atividade física. E aí dei 3 coisas que ela achou que ela poderia fazer. A gente chegou numa conclusão de 3 coisas. E eu vou contar pra vocês, eu tô muito feliz. Ela não retornou ainda, mas eu atendi a filha dela esses tempos. 1 mês e pouco atrás. E a filha dela disse que ela está medicada. Ela tá fazendo atividade física. E ela já tá fazendo várias coisas da vida que ela não fazia. Ela ainda não fez, ela ainda não conseguiu chegar no ponto em que ela precisa. Claro, ela não tem nenhuma infecção nem nada. São algumas questões que eu preciso atuar, mas que ela precisa estar bem. E quando ela retornar, a gente vai conseguir atuar exatamente como a gente precisa, porque senão não ia dar os resultados que ela precisa. Então, para vocês verem que, assim, eu acho que esse é um ponto. Ela precisou sair da zona de conforto dela. Não acreditem que foi fácil, mas talvez fosse muito mais difícil conviver com a dor. Mas a gente precisa fazer a pessoa entender isso.
Eu acho que esse é um dos papéis do nosso vídeo, né? Sim, a finalidade dos vídeos é a conscientização e também a propagação do conhecimento para todo mundo, né? Seja para quem sofre, para familiares, para profissionais. Até isso. Essa. E Marcelo, ela fala que assim, ó, você acostuma-se com coisas boas e coisas ruins da vida. Acostuma. O que tu tem a dizer sobre isso? Porque se tu deixar, eu vou falar o tempo todo, não vou deixar falar. Ela entrou numa questão um pouco polêmica aqui, né, Thaís? Ela diz que hábitos e rotinas responsáveis por manter você na zona de conforto. Porque é isso, né? A gente às vezes cria hábitos e rotinas que são ruins. Tu já viu aquela história da pessoa que quer deixar de fumar e ela tem que largar o cafezinho? Sim. Por quê? Porque uma coisa está associada à outra. E aí ela não consegue. E eu acho que isso é uma coisa da dor crônica também, porque muitas vezes a gente vai ter que mudar hábitos. A gente vai ter que mudar questões da nossa vida que estão associadas. Por exemplo, higiene do... Mas tem um lado positivo também nisso. Como a gente associa coisas pro lado negativo, que nem tu falou, o cafezinho e o cigarro, às vezes quando a pessoa começa a fazer exercício, ela já quer mudar um pouquinho a alimentação. E também acontece pro lado positivo. Isso acontece comigo, porque eu penso assim, às vezes, eu acordei 5 horas da manhã pra ir pra academia. Hoje eu não vou comer doce. É verdade, mas é verdade. Sim. Isso é interessante, então a gente pode usar isso ao nosso favor. Não, e ela diz assim, ó, que... Deixa eu ver o que mais que ela diz aqui. Ela diz que às vezes você não está na plenitude do seu bem-estar com a dor, mas fica incomodada em ter que mudar e assim vai levando a sua vida de mãos dadas com a dor. Interessante, né? E daí ele diz que você só conseguirá se desprender desse sofrimento quando começar a caminhar pela estrada correta e sair da zona de conforto, que na verdade é desconforto. É uma zona de desconforto. E daí, olha a pergunta. Você quer ficar livre da dor, mas será que quer mudar alguma parte da tua rotina para que isso aconteça? Ah, mas eu não tenho tempo de sair para caminhar. Será? Pra dar uma volta na quadra? Ninguém tá pedindo para virar um atleta, né, Thaís? É para dar os primeiros passos para justamente quebrar o hábito, né, da inércia. É isso que a gente pede. O que for possível é justamente para quebrar o hábito de não se exercitar. Ela diz também que a gente não se acostume com a piora da dor, que a nossa vida é feita de escolhas diárias e você precisa escolher entre se desfazer dos motivos das dores que continuam ou sofrer com eles. É óbvio que tem vezes que não dá. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não tô falando aqui de um caso de dor crônica, mas é algo importante para a gente entender o que pode ser eliminado e o que não pode ser eliminado na nossa vida. Atendi uma paciente com dor. E a gente sabe hoje, mulheres, a maior parte da dor crônica são em mulheres, assim como a gente tem outras questões que são mais em homens. Mas essa paciente, ela estava tendo dor. E a gente sabe hoje que o sono, por exemplo, a relação é diretamente proporcional. Quanto pior a dor, pior o sono. Quanto pior o sono, pior a dor. Porém, existe um fato importante. O sono interfere mais na dor do que a dor no sono. Então, dormir é essencial. Só que dormir também é outra coisa que não é de uma hora para outra. Resolvi agora que vou fazer higiene do sono. Amanhã eu tô dormindo bem. Gente, se eu tiver de férias, aqui a gente tem uma rotina. Eu sempre digo, ninguém leva ninguém onde nunca foi. Então eu e o Marcelo, a gente procura. Claro que é tipo McDonald's, né? Se tu comer viver de McDonald's, tu vai adoecer. Então tem coisas que a gente procura fazer delas exceções na nossa vida. Mas a gente procura cuidar do nosso sono. Até porque a gente fala disso com os nossos pacientes. Então a gente procura cuidar do sono. Ah, mas então vocês nunca usam o celular à noite? A gente usa. De vez em quando, sim. Vocês nunca vão dormir tarde? Claro que sim. Às vezes eu dou aula até, 10 horas da noite. Então eu tô no computador, tô na tela. A gente sabe que na vida de hoje tem coisas que... Mas assim, se tu é um paciente que tem dor crônica, qual é o teu nível de esforço para fazer com que isso melhore? Porque a higiene do sono, ela começa na hora de acordar. De tu te expor à luz. De ir diminuindo a luz durante o dia. Ah, mas eu não consigo. Tu não consegue porque a tua rotina não deixa. Porque tu é alguém que tem uma rotina onde, sei lá, tu precisa usar o computador à noite porque tu dá aula, porque tu tem aula na faculdade, porque, sei lá. Ou porque tu simplesmente leva o celular pra cama e não tá disposto a ir desligando tudo e ter que lidar com isso, de talvez pegar um livro ou de achar outras coisas que tu vai fazer ali na hora de dormir que façam com que tu vá
como é que eu vou dizer? Desacelerando. Ah, mas se tu tem dor, isso é mais importante ainda, porque o sono ele é de alto. Ah, mas eu fico. É difícil, eu sei que é difícil lidar muitas vezes, porque a hora que tu tira o celular ele é inclusive uma distração. Então é um trabalho que ele exige esforço. É um trabalho que exige uma constância e uma coragem. Por isso que dor não é fraqueza. Por isso que enfrentar o processo doloroso não é fraqueza. Enfrentar um plano de tratamento onde ele vai te trazer melhor, às vezes a um médio prazo, né, sei lá, em meses, não é fraqueza, é força. O que mais? Ah, eu ia contar a história da paciente, me esqueci, me perdi na história. Essa paciente, ela chegou dizendo assim, que ela estava com dor e eu fui perguntar do sono, porque eu sempre pergunto do sono. E ela me disse, eu tenho um bebê de 6 meses. Aí tu me diz, Marcelo, o que eu faço com o sono dessa paciente? Nada, gente, não tenho o que fazer. Então esse é um ponto que a gente não consegue mexer naquele momento. E a gente tem que tentar mexer em outros fatores que estão ali envolvidos. Então, para vocês verem que assim, às vezes, sei lá, tu tem um familiar doente, tu tá com algumas outras questões no trabalho, é possível naquele momento mexer. O estresse, a gente sabe que o estresse, ele é um fator. Muitos pacientes, eles dizem assim, quando que essa dor piora? Quando eu tô muito estressado. Aí quando a gente fala, às vezes, do apoio psicológico, não, mas a minha dor não é por isso. Mas ela não piora quando tu tá mais estressado, então quem sabe a gente começa a trabalhar no teu enfrentamento e manejo de como a gente tá trabalhando as questões, e isso a terapia ajuda. A gente enxergar, às vezes, o contexto de uma forma diferente, o encorajamento para tomar atitudes que a gente não tá tomando. Então, assim, para vocês verem como existe essa coisa da zona de conforto que de alguma forma a gente se mantém, né? Eu tô muito tagarela hoje, meu Deus do céu, tu não vai falar nada, não? Não, vou falar assim, quando tu falou do caso dessa paciente, eu me lembrei de uma também. A pessoa que tem dor crônica cervical ali, base do crânio. E, nossa, ela foi uma pessoa que realmente aderiu a tudo que foi proposto para ela, assim. Ela teve um excelente resultado, foi um case mesmo, assim. Ela conseguiu zerar a dor dela. Mas como ela sabe, né, foi explicado para ela, aquela educação em dor, tudo sobre isso. E ela sabe que uma hora ou outra pode vir um escape de dor, um gatilho para essa dor disparar novamente. Mas ela sabe também que a dor passa de novo. Então ela se auto percebeu. Então ela sabia o que disparava. E uma das coisas era quando ela tinha uma noite mal dormida. No outro dia ela acordava com uma leve dorzinha na cervical. Outra coisa é quando ela passava um pouco. Tinha bruxismo isso aí, não? Ela tinha também associado. O bruxismo, tava ele fazendo, também está associado a uma qualidade de sono. Tava fazendo e tratamento. Pode gerar dor. Ou seja, ela realmente conseguiu aderir a todos os tratamentos. Ela fazia também tratamento. Mas... Tu não encaminhou ela? Ou ela já tinha alguém? Ela já tinha alguém. Mas acima de tudo, por que eu tô trazendo isso? Porque ela se auto-observou. Então ela sabia o que disparava. Então o que é? Então ela cuidava muito a higiene do sono. Cuidava não, ela ainda cuida a higiene do sono. E outra coisa, ela gosta de vez em quando tomar um vinhozinho, né? Então ela percebia que quando ela se passava um pouco, no outro dia doía a cabeça, até porque o álcool também interfere no sono. Então são duas coisas que acabam andando juntos, que é aquela coisa que a gente falou, não, uma coisa puxa a outra. Então ela viu, mas se ela tomasse uma tacinha, não dava. Então olha só, então ela não entendeu deixou, o limite dela. Ela entendeu o seu limite. Então ela não deixou de tomar o vinhozinho, mas ela sabia que ela podia tomar até uma taça, mas que isso no outro dia, muito provavelmente, a dor ia aparecer. Que é uma das coisas que a Meli fala aqui, deixa eu ver se eu acho. E aí eu quero trazer isso também, Thaís. É a mesma coisa com o exercício. Eu caminhei 20 minutos, aumentou minha dor. Se a dor se manteve, ok, mesmo nível de dor, mas a dor aumentou. Eu vou para 15. Eu acho o meu limite e aos pouquinhos eu vou criando uma neuroplasticidade, eu vou aumentando aos poucos. É a mesma coisa, é o autoconhecimento. A gente vai se autoconhecendo. E ela diz, né? Eu sei que mudar dói. Mudar é desafiador, mas não mudar dói mais ainda. Então tu tem que adotar rotinas para melhorar o sono. Nem sempre é fácil. Mas viver com a dor talvez seja mais difícil. E aí entra um ponto que ela diz que é uma questão polêmica, porém necessária. E é interessante que ela diz, enquanto você lê esse tópico, quero que você se lembre que ela vai conversar sobre isso porque é importante.
e porque pode estar impedindo o alívio do seu sofrimento. Daí ela diz combinado, daí ela conta o caso de uma paciente com dor crônica que ela procurou por causa de uma dor no braço de anos, e a paciente veio indicada por um fisioterapeuta que relatava que ela apresentava uma boa aderência ao programa de reabilitação, ou seja, aquele paciente que adere ao programa. Então ela fez um procedimento para aliviar a dor e a paciente ficou sem dor. E aí ela disse, daí quando ela voltou uma semana depois, ela disse: doutora, eu ainda não consegui ficar feliz por estar sem dor. E aí ela diz, você estranhou essa frase dela? E daí ela prosseguiu assim, ó, eu estava muito feliz por estar sem dor. Mas no segundo dia comecei a me lembrar de tudo que a dor me livrou nesses últimos anos. E vou precisar encarar a partir de agora. Então eu tenho medo de não sentir mais dor. Caramba! Isso é muito... ganho secundário, né, Thaís? É o que ela vai falar. Daí ela diz assim, Joana me contou que percebeu que a dor que sentia poupou de situações que ela preferia evitar, como, por exemplo, encontro com pessoas do trabalho do marido, que ela não gostava, então se ela estava com dor ela não precisava ir. Uma prova de concurso que ela no fundo não queria fazer. As familiares, porque as pessoas poupavam ela de algumas coisas porque ela tinha dor. E aí, como ela estava sem dor, isso acabou. Ela não tinha mais como não ir. E aqui a gente não tá falando de desculpa, porque não é dar desculpa, gente. É como nós somos, como nós funcionamos. Todos nós, tendo ou não tendo dor crônica, nós nos permanecemos em algumas questões desagradáveis da vida, muitas vezes porque existe uma ambivalência. Danos, a gente vai ter ganhos de um lado e perdas de outro. Isso é para tudo na vida. Mas a gente acostuma. E daí ela diz, esse comportamento pode ser o responsável por você, sem perceber, estar sabotando o tratamento. Então, tu tá começando a melhora, mas aí tu precisa encarar coisas que são desafiadoras. Poxa, se eu já tô acostumada a viver com a dor, sabe uma coisa que é interessante? Vou ter que... Peraí, vou mexer aqui de novo. Sabe uma coisa que é interessante? O nosso cérebro busca o conhecido. Se não fosse assim, não existiria uma Coca-Cola, às vezes, num cantinho, num armário, num filme de Hollywood. E a Coca-Cola não pagaria milhares de dólares para estar ali, porque o nosso cérebro busca o conhecido. Então, muitas vezes, a gente está naquela zona de desconforto, que não é zona de conforto, mas ela é conhecida. E no momento em que a gente sai dela, a gente precisa encarar coisas que a gente talvez não quisesse encarar. Vocês viram como é preciso ser corajoso para enfrentar a dor crônica? Vocês viram como é preciso... É um processo de autoconhecimento. E é um processo que é realmente para pessoas corajosas? Não é fraqueza, né? Não. Então ela fala exatamente sobre isso, assim. A gente chama isso de ganho secundário, que são os benefícios que uma doença pode oferecer ao seu portador e ainda assim, conscientemente. Nós não estamos falando, a pessoa faz isso porque quer. Não, não é porque ela quer. Não é coisa da cabeça dela. Ela não está se fazendo. Realmente existe um processo interno e a gente faz isso na nossa vida. Todos nós, tendo ou não tendo dor crônica, que faz com que a gente tenda a permanecer no lugar onde a gente está, mesmo que esse lugar não seja confortável. Então ela diz, você pode estar obtendo algum benefício das suas dores e por isso, inconscientemente, evitar encarar o problema. E é realmente uma questão polêmica, né? E ela diz que isso é mais comum do que se imagina. Então eu acho que é isso, assim. E ela diz assim, se você está preso na dor e apresenta dificuldades de adesão ao tratamento, há chances de que esteja resistente à sua melhora devido a ganhos secundários. Então, ganhos sutis, não são coisas... nossa, ela tá ganhando. Não, é sutil, é no dia a dia. E assim, gente, não é porque a pessoa quer. É porque como o cérebro... Lembra que a gente falou? De automatização. O cérebro procura o conhecido, mesmo que a gente acostuma com coisas boas, a gente acostuma com coisas ruins. Às vezes a gente, por ser conhecido, a gente já sabe encarar e tem coisas que a gente não quer encarar. Somos nós somos isso. Então, dela diz, não se martirize caso perceba que isso está acontecendo contigo. É importante que tu reconheça para que tu possa mudar. Primeiro passo é conhecer, aliviando a dor pelo conhecimento. Conhecimento do que é o processo doloroso e conhecimento de si mesmo. Ai, meu Deus, eu tagarelei até não poder mais. Será que um dia eu vou deixar tu falar? Vai lá, fala alguma coisa.
Por favor. Eu acho que é isso, né, Thaís? Então, assim, é um ato também de autoconhecimento, né? Da crônica. É observar-se, sem julgamento. O principal de tudo é isso. Ninguém está aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, a gente, como profissional, a gente não julga nenhuma dor, nenhum indivíduo, a gente está aqui para acolher, né? reconhecer e ajudar, né, a fazer o caminho. E eu acho que esse é um ponto tão importante, porque quando a gente diz para o paciente, eu acredito na tua dor, eu sei que ela é real, e tu olha para o processo do ganho secundário do paciente sem julgamento, entendendo que é um processo dele de viver melhor. Por mais que isso esteja causando, é um processo dele onde a gente é um facilitador. E eu acho que é isso. É o ponto da empatia. É o ponto de escuta. De tu escutar. De tu entender. De tu não julgar. Sabe? Não julgar aquele paciente, achar que ele tá fazendo isso porque ele quer alguma coisa. Não é sobre isso. Por isso que é importante, né? Quando se tem a questão da dor crônica, procurar profissionais que trabalhem com quem tem dor, né? Com quem tem dor crônica, justamente por esse entendimento, né? E isso pode se tornar um exercício também, né? A pessoa pode se observar durante a sua rotina o que aumenta a dor, sem julgamento, qual é o ganho que eu estou tendo em cima disso, né? E se são coisas modificáveis, aos pouquinhos começar já é parte do tratamento, né, Thaís? A modificar esses pequenos hábitos que estão agravando os sintomas, né? Pessoal, quem está assistindo aqui, se tem dor crônica, se é familiar de alguém que tem dor crônica, e aqui a gente entra, porque hoje também. Eu acho que muitos de quem assistem esses vídeos são pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, ou tem pacientes, ou tem familiares que têm fibromialgia, ou é um profissional da saúde. Esse livro, ele traz uma linguagem simples que é para todas essas pessoas. Tem outros livros que na sequência a gente vai falar, sabe? Mas eu acho que assim, ler sobre isso, conhecer sobre isso, e para nós profissionais da saúde, saber como se comunicar com os pacientes, de como explicar, de como, para que o paciente não saia achando que ele está sendo julgado, porque esse julgamento, ele é uma questão de piora de quadro. Então, o paciente ele se sente totalmente desesperançoso, ele vai acabar não falando mais sobre isso, é preferível conviver com a dor e se calar. Então, que daí é o que foi no capítulo anterior, mas eu acho que é isso. E é preciso ter coragem, ela diz no final, né? Força e coragem. Então, eu acho que é isso. E que nós possamos ser as pessoas que eles possam contar, né? Que esses pacientes possam. Até o próximo vídeo, pessoal. Meu Deus, como ele é rápido para finalizar os vídeos, né? Até o próximo vídeo.